Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura do livro Essencialismo do Greg McHugh. Hoje vamos abordar o capítulo 5, Escapar, os benefícios de estar indisponível. Grosso modo, nesse capítulo, o que vai ser tratado é um tema que é, sim, essencial, né, para os dias de hoje, e ele me faz recordar o Joseph Campbell, que partilhava de uma hipótese muito similar à que o Greg traz aqui neste livro. Joseph Campbell, no famosíssima, né, série de entrevistas O Poder do Mito, na qual ele conversa com o Bill Moyers, ele fala a respeito de um espaço, de um tempo, né, que ele chama o seu momento sagrado. Né? Então, assim, ou é uma atividade, ele é bem amplo em relação ao conceito, né, mas assim, uma atividade ou um momento do dia em que você para e que você se desconecta de tudo e que você fica inteiramente com você, né? Então ele fala disso como algo extremamente essencial para o estilo de vida que estamos vivendo, onde tudo está cada vez mais corrido, onde a quantidade de informações está cada vez maior. E o que nós vamos abordar neste capítulo é exatamente esta ideia. Porque, indo um pouco na contramão da estrutura da nossa vida, ele vai falar o seguinte: antes de avaliar o que é essencial ou não, é preciso explorar as opções. Enquanto os não essencialistas reagem automaticamente à última ideia, agarram as últimas oportunidades e respondem ao último e-mail, o essencialista prefere criar espaço para explorar e ponderar. Ou seja, como assim? O que você está me dizendo é que no meio do meu corre-corre, que eu já não tenho tempo para nada, você ainda quer que eu pare para pensar? Sim. Isso pode parecer extremamente contraintuitivo, no entanto, a gente sempre reclama de ter falta deste tempo. Agora, se a gente não criar este tempo, ninguém vai dar esse tempo para nós. E este é um outro fato. E se a gente não faz esse processo de olhar para as opções, tirar aquelas que não são adequadas, para ficar com as que são mais interessantes para nós e em cima delas tomar decisões, né, a gente vai ficar reagindo a tudo. Isso é, inclusive, o porquê o marketing hoje em dia está tão poderoso. Né? A ideia do marketing, a ideia desta compulsividade que nós temos por estar sempre comprando ou fazendo alguma coisa, se deve ao quê? Que ninguém faz exatamente isso, ninguém mais para olhar e refletir. As pessoas estão cada vez mais reativas e menos reflexivas. Né? Não estou aqui pregando que todo mundo tem que refletir imensamente sobre tudo, não é isto. Né? Mas assim, um certo grau de reflexão ele é importante se você pretende ter uma vida que você sente que é você que está vivendo e não uma vida em que os outros vivem através de você. Então ele vai falar alguma coisa assim. Foco é algo que temos, porém também foco é algo que produzimos. Para ter foco, é preciso escapar para criar o foco. Quando eu falo de criar o foco, não quero dizer apenas escolher uma questão ou possibilidade e pensar nela obsessivamente. Quero dizer abrir espaço para explorar uma centena de questões e possibilidades. Então, as pessoas elas querem muito ter foco, querem muito ter atenção, mas um aspecto fundamental das pessoas que têm um foco e uma atenção bem desenvolvidas é exatamente este. Elas param, saem, né, daquela vida atribulada, olham para as possibilidades. Este olhar para as possibilidades, para escolher um caminho, é importante porque a maior parte das pessoas vive o contrário. Está lá dentro, tenta meio que pegar todas essas possibilidades, não consegue ficar em nenhuma e ainda fica pensando naquelas que ela não pegou. Por quê? Porque não fez esse processo. Porque não olhou para as possibilidades e viu elas e falou, tá, isso é interessante, aquilo não, essa daqui também, tá, deixa eu fazer uma primeira leva, tá. Dessas daqui, qual que realmente vale a pena? É essa, então eu vou atrás dessa. Ou essas duas aqui fazem uníssono comigo, então eu vou atrás dessas duas. Quando a pessoa não consegue fazer mais isto, né, ela se lança em todas.
E aí ela se perde. Então o foco é exatamente este processo, que é como o autor fala, não é uma questão de ficar pensando obsessivamente em cima de uma, mas é essa questão de você olhar as suas possibilidades e aí tomar uma decisão e ir atrás dessa decisão. Ou o contrário, ficar nessa roda viva, né, para cima e para baixo, com tudo de todos, né, sem nunca conseguir ter um foco efetivo. Tá? Então, essa ideia ela é muito importante, porque a gente precisa desse espaço. E o autor até ele pergunta aqui, né? Ele fala, parece óbvio, mas quando foi que você se reservou tempo no seu dia cheio para simplesmente se sentar e pensar? Um tempo em que você para no meio da tarde. Eu vou parar durante 1 hora, por exemplo, vou tomar um café e vou pensar num problema. Quando você está fazendo isso, gente, é que você está começando a entrar nessa ideia do que é essencial. Quando a gente faz isso, é que a gente pode fazer, por exemplo, o propósito de vida. Muitas pessoas falam, não, porque propósito de vida, porque é uma coisa muito importante, que não sei o que e tal. Bom, o propósito de vida, ele de fato é importante. Agora, ele só é importante se ele for, em certa medida, pensado e, em certa medida, utilizado. Então, se eu crio um projeto maravilhoso e no dia seguinte eu volto para a minha rotina normal, eu estou abrindo mão desse projeto maravilhoso que eu criei. Eu preciso ter foco, e aí para precisar ter foco, eu tenho que olhar para as possibilidades, abdicar delas, que foi o capítulo anterior, a questão de abrir mão, né? E essa questão de estar sempre parando e repensando. Por que disso? Esse repensar, gente, é na verdade uma ideia de você estar avaliando a escolha que você fez na medida em que ela está correndo. Quando a gente escolhe uma estratégia, a maior parte das pessoas pensa que você tem que se lançar de forma cega em cima da estratégia. Vejam, quando a gente escolhe um caminho, sim, nós devemos seguir este caminho de forma séria, mas não de forma cega. O que isso significa? Uma vez que eu escolho um caminho e começo a ir na direção dele, eu preciso em vários momentos parar para verificar se o caminho escolhido e o que eu estou fazendo estão de fato sendo interessantes. Porque às vezes eu escolhi com a melhor das boas intenções, mas o caminho não é interessante para mim. Então, a gente precisa fazer essa avaliação justamente para a gente não se perder dentro das nossas próprias escolhas. Para a gente avaliar se está sendo melhor este caminho ou se a gente poderia ir por um outro caminho que também seria interessante. Né? E é isto o que faz as nossas escolhas terem substância. Né? Que é a questão do essencial com substância. Ok? Indo aqui além, né? É claro que ninguém gosta de ficar entediado, mas quando abolimos toda oportunidade de nos entediar, também abrimos mão do tempo que temos para pensar e processar. Eis outro paradoxo. Quanto mais rápida e assoberbada é a vida, mais precisamos encontrar tempo para pensar. E quanto mais ruidosa fica a situação, mais precisamos construir espaços silenciosos de reflexão nos quais consigamos realmente focalizar determinada questão. O que ele está dizendo aqui? Por que ele fala do tédio? A emoção do tédio, hoje em dia, ela é quase um crime. Tá? Então, as pessoas acham que o tédio é perda de tempo. O tédio não é perda de tempo. Claro que o tédio ele não é exatamente prazeroso. Para muitas pessoas, inclusive, é extremamente angustiante. Mas o tédio é uma emoção muito importante de ser sentida. Porque nós sentimos tédio exatamente quando nós temos essa sensação de que a vida não está indo para lugar nenhum. Que a gente não sabe exatamente o que fazer. Né? Então a gente quer uma ação, mas não sabemos qual. Este sentimento é fundamental na espécie humana, porque é exatamente se imbuir de tédio que nos faz pensar e direcionar e agir. Quando a gente não faz esse processo, a gente pode estar fazendo um monte de coisas para evitar entrar em contato com o tédio. Ou seja, muitas pessoas têm uma rotina super cheia porque não aguentam sentir o tédio. E por detrás do tédio, sentir o vazio, que no fundo é a vida de muitas pessoas. Né? Uma agenda super cheia, mas sem substância. Tá? Que é o oposto do que a ideia do essencialismo se propõe. Não é poucas no sentido de fazer pouca coisa, é poucas no sentido de fazer o que é realmente importante e com substância.
né? Então é pouco com qualidade. É como, por exemplo, você comer uma sobremesa bem feita, né? Uma sobremesa ou um prato bem feito, ele não precisa ter uma quantidade grande, porque ele está muito imbuído de sabor. Então, embora você não coma muito em termos de muita quantidade, você come muito em termos de substância. Você sai satisfeito, efetivamente. Por quê? Porque aquilo nutriu algo dentro de nós. E essa ideia do essencialismo é usarmos a nossa energia para sermos produtivos, para produzirmos algo interessante e importante, mas que tenha a ver com a nossa essência. Então, quando a gente consegue fazer isso, é que a gente consegue efetivamente ter aquela vida com propósito, ter aquela vida com energia, com sinergia. Esta é uma vida, né, que essencialmente tem uma substância. Então, é uma essência com substância, ok? Espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Nos vemos para o próximo. Tchau, tchau.